A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início agora à segunda aula da disciplina Pentateuco e Livros Históricos. Nesta aula, trataremos mais especificamente sobre o livro do Gênesis, um dos livros do Pentateuco. A propósito do Pentateuco, a autoria ela é atribuída a Moisés. E olhando para o livro do Gênesis, sendo o primeiro livro do Pentateuco, nós podemos entender que trata de um registro retrospectivo da história da humanidade. Uma vez que a diferença em tempo entre Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, até Moisés, aí há um intervalo de aproximadamente 4.000 anos de história. Então, certamente, o Espírito Santo inspirou Moisés a registrar tudo aquilo que aconteceu ou aquilo que Deus quis que permanecesse registrado em tempos anteriores a Moisés. Então, o livro do Gênesis tem aí alguns focos que nós trataremos nesta aula, que seria a criação, o dilúvio, a origem do povo de Israel e a migração para o Egito. O nome Gênesis vem da Septuaginta. A Septuaginta é uma versão da Bíblia hebraica que foi traduzida entre o século III e século I a.C. por estudiosos judeus que traduziram os textos do hebraico para o grego koiné, que era o grego falado nos dias de Jesus, ou um grego popular. Então, esse termo significa origem, princípio ou nascimento. Para os hebreus, o livro do Gênesis é denominado como no princípio. É uma tradução da palavra Bereshit, e os hebreus tinham um hábito de denominar os livros do Antigo Testamento pela primeira palavra ou as primeiras expressões de cada livro. Então, como o livro do Gênesis inicia declarando no princípio, então os hebreus denominaram o livro Bereshit, ou no princípio. Observe este slide. Falar do livro do Gênesis é falar do livro dos começos. De fato, a tradução no princípio, dada pelos hebreus, reflete muito bem aquilo que é tratado no livro. Como nós vemos no princípio da criação, no princípio Deus criando o homem, nós vemos também o princípio, a origem do pecado. Lá, ainda no Éden, nós temos Deus já prometendo a redenção, e essa redenção vai dando passos dentro do livro do Gênesis, a partir do capítulo 12, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa esta que envolveria todas as nações da terra. E temos também a origem do povo eleito, como disse há pouco, partindo aí da escolha de Abraão, lá no capítulo 12. Então, nos capítulos 1 e 2, nós temos ali o relato da criação. A Bíblia inicia da seguinte maneira: a expressão hebraica, ou as palavras hebraicas que iniciam a Bíblia, é Bereshit bara Elohim, que é traduzido no princípio criou Deus. Aqui nós temos uma expressão para se referir a Deus, que é Elohim, uma expressão que está no plural e indica a majestade de Deus, o poder infinito e a excelência de Deus. Podemos ver também no princípio da criação, quando o livro do Gênesis declara, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas. Temos ali também uma indicação da ação, né, do Deus Trino. Lembrando também que João, no capítulo 1 do seu livro, no Evangelho, fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vemos ali a ação do Deus Pai, do Espírito Santo e do Filho, agindo na criação de todas as coisas. É muito interessante nós observarmos, né, no relato da criação em Gênesis, como a palavra de Deus contesta aquilo que ainda no princípio ou um pouco depois da queda, do pecado de Adão, nós vemos como o homem seguiu por caminhos uma vez afastados da presença de Deus, como ele seguiu no caminho de idolatria. Mas o relato do Gênesis mostra que há um Deus soberano, um Deus que em sua sabedoria e poder está criando, e simplesmente pelas declarações ou pela palavra, quando nós lemos lá, disse Deus, haja. Então, pela palavra poderosa de Deus, as coisas estão sendo criadas. E nessas expressões nós vemos uma contestação clara de que não há outros deuses. Então a ideia do politeísmo ela cai por terra a partir desse olhar do livro do Gênesis, quando nós vemos, como Moisés registrou, inspirado pelo Espírito Santo, as palavras de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. O livro do Gênesis também contesta uma outra ideia religiosa, uma outra concepção religiosa que atribui a divindade como sendo a soma de tudo aquilo que foi criado, e essa concepção é denominada panteísmo. Não vemos qualquer fundamento para isso, ou mesmo aquela ideia de que no universo há duas forças contrapostas, como se fosse o bem e o mal, lutando em pé de igualdade, sendo a ideia dualista, ou até mesmo a ideia materialista que tende a contestar a ideia da existência de Deus. Então, no livro do Gênesis, nós vemos um Deus que se manifesta em sua transcendência, ou seja, é um Deus que é totalmente distinto da sua criação. Embora a criação do homem foi como a imagem e semelhança de Deus, mas isso não significa que Deus criou um outro Deus. Simplesmente esta expressão indica que essa criação traz atributos do Deus Criador, a capacidade de relacionamento com Deus, a capacidade de agir com bondade, justiça, a inteligência, o ato criativo, ao que Deus concedeu à humanidade. Jamais podemos ver nessa expressão a ideia do homem ser uma divindade. Da mesma forma que Deus se revela como sendo totalmente transcendente, nós vemos também um Deus que se relaciona. E aí essa expressão na teologia é chamada de imanência de Deus, ou seja, um Deus que está presente entre a sua obra criada. Isso é muito claro lá no livro do Gênesis, quando Deus conversava com Adão, com Eva, constantemente, no virar do dia. Então, aquilo que Gênesis traz para nós contesta todas essas concepções religiosas e todas as outras, aqui temos apenas algumas, e mostra para nós qual é o fundamento ou qual é o postulado mais coerente para a origem de todas as coisas, para a origem do universo, para a origem dos céus e da terra, para a origem da humanidade. Então, aquilo que nós vemos no livro do Gênesis, aquilo que está registrado, mostra que há um ato de poder e sabedoria de um ser espiritual, que é o nosso Deus, agindo e pela sua palavra criando as coisas do nada.
E esta concepção certamente contraria o entendimento científico que traz ou tenta, através de muitas especulações, dizer, que o homem é fruto de um processo evolutivo. Então, a palavra de Deus é clara em declarar que pelo poder da palavra de Deus, as coisas foram criadas. Vemos entre os capítulos 3 ao capítulo 6 a queda e as consequências, ou a entrada do pecado e as consequências do pecado para a humanidade. No jardim, quando Deus criou, Deus colocou entre tantas árvores, havia duas árvores em especial, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a humanidade, seduzida, como nós lemos lá no capítulo 3, seduzida pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo fruto dessa árvore, desobedeceu ao Senhor e trouxe aí, ou provocou graves consequências para toda a humanidade. A maldição veio a partir do pecado de Adão e Eva, e isso passou para toda a humanidade. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal a partir da desobediência ao Criador. E a primeira consequência foi a interrupção do relacionamento ou da comunhão que eles tinham com Deus. Nós vemos ali o início de todos os males, da dor e do sofrimento, das dificuldades que o homem enfrentaria por extrair o produto da terra. Vemos a desordem da natureza, não apenas em função dos cardos e abrolhos, espinhos, mas tudo aquilo que a gente vê hoje em nosso tempo, de tantos micro-organismos que causam males à humanidade, vírus, bactérias, fungos, tudo isso que traz mal à humanidade tem a sua origem ali no pecado de Adão. Então a humanidade foi corrompida e vemos tão logo Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles tiveram filhos e vemos logo no início do livro do Gênesis, Caim matando seu irmão Abel, logo em seguida um homem conhecido como Lameque, que matou duas pessoas e se orgulhou disso, e a maldade se multiplicou. E Deus, em função da maldade da humanidade, disse que traria juízo. E esse juízo veio por meio do dilúvio, que nós falaremos logo em seguida. Então, em meio às palavras de juízo de Deus, nós temos também uma promessa de redenção. Gênesis 3,15, Deus diz: de ti sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, como nós falamos há pouco, o livro do Gênesis é o livro dos começos, e nós vemos já no começo de tudo Deus preparando a redenção da humanidade, trazendo solução àquilo que o homem fez, ou a maldade que o homem permitiu que adentrasse na humanidade. Quero destacar aqui algumas ou duas questões desse período chamado de antediluviano, ou seja, um período que antecede o dilúvio. Algumas idades ali espantam as pessoas. Quando nós ouvimos falar que Matusalém viveu 969 anos, o próprio Adão viveu 930 anos, outros também muito longevos, próximo de 1000 anos, como uma figura chamada Jered, que viveu 960 anos, e Cainã, 910 anos. Então, é muito espantoso essas menções de datas tão
longevas para a humanidade. Isso nós vemos acontecer até o dilúvio. Após o dilúvio, a idade da humanidade cai drasticamente e Noé, né, encerra esse período aí de longevidade humana. Só um detalhe em relação àquilo que a palavra de Deus fala: há um paralelo antigo mesopotâmico da região, que seria a região do Éden, que indica aí, datas muito mais longevas que os relatos bíblicos. Há inscrições antigas que falam de pessoas que viveram aí há 20 mil anos ou até mais, mostrando que esta ideia, né, da longevidade estava muito presente ali no tempo pré-dilúvio, no tempo que antecede a vida de Noé, ou no contexto, né, de Noé, mas antes do dilúvio. Há uma menção ali no livro do Gênesis acerca de gigantes, que muitos, né, tendem a imaginar que seriam pessoas aí que teriam 10 metros ou mais que isso. Mas é importante entender que a palavra ali para gigante, que seria Nephilim, ela pode ser melhor traduzida, né, como um indivíduo, né, extraordinário, né, violento, valente. Então, tira aí, né, um pouco dessa ideia de que naquele período, né, havia homens, né, muito gigantescos. Quando nós falamos do gigante Golias, nós falamos ali de uma figura próximo de 3 metros. Isso não seria anormal, porque em nossos dias nós podemos encontrar aí pessoas não com quase 3 metros, mas com uma altura aí que ultrapassa os 2 metros, chegando aí próximo a 2,5 metros. Mas falar em 10 metros seria um grande absurdo. O próximo ponto, ou nessa trajetória aí do livro do Gênesis, nós temos entre os capítulos 5 e 9, né, Deus trazendo aí uma mensagem que seria a mensagem de juízo sobre a humanidade, e ele vê em Noé um homem diferente da sua geração. Então, Deus diz que se arrependeu de ter criado o homem. E aí é interessante nós pensarmos sobre essa expressão arrependimento de Deus, porque nós geralmente entendemos o arrependimento como uma ação que envolve uma falha, um pecado, algo que a humanidade faz ou fez ou faz de errado. Mas no caso de Deus, a expressão ali para falar de arrependimento é diferente quando ela é atribuída ao homem. Então isso é muito interessante, né? Nós falamos um pouco disso na disciplina hermenêutica, e aqui nós temos aqui um princípio hermenêutico muito interessante. A palavra para arrependimento, quando se refere a Deus, é a palavra naham, que fala de um pesar, né, um sentimento de lamento de Deus por conta daquilo que o homem tinha feito. Diferente quando se trata da humanidade, cuja palavra é shuv, que refere justamente ao arrependimento em função de algo praticado contrário à vontade de Deus, ou o pecado propriamente dito. Então, Noé foi um homem que Deus achou graça, Deus achou graça aos olhos do Senhor, e a segunda genealogia, né, de Gênesis capítulo 5, nós temos aí, né, qual é a origem de Noé. Noé vem, né, de uma geração de homens piedosos, né? Enoque seria ali, digamos, um antecedente entre os mais famosos, um homem que andou com Deus, um homem que temia a Deus. Então, Noé seguiu os passos aí do seu bisavô, e andou na presença do Senhor nos seus dias, embora o contexto fosse de tempos muito difíceis. Então Deus diz a Noé para que ele construísse uma arca, e nessa arca ele reunisse animais de todas as espécies. Alguns animais deveriam serem 7 casais, mas a maioria dos animais seria um casal de cada espécie. Então, os animais impuros, um casal, e os animais puros, que seriam aqueles utilizados para os sacrifícios, os holocaustos, Noé deveria colocar 7 casais. E assim Noé obedeceu rigorosamente a ordem do Senhor, construiu essa arca, esse barco aí gigantesco para recolher os animais. E no tempo
estimado em 120 anos, que Deus deu, o tempo em que Deus esperou que houvesse ali alguma mudança, a vontade de Deus se cumpriu e veio o juízo sobre a humanidade e destruiu todo ser vivente. E Noé, os seus filhos, Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, foram os únicos que sobreviveram a essa catástrofe universal. Logo em seguida nós temos a ideologia, uma ideia, dos seres humanos em construir uma torre gigantesca que pudesse chegar até os céus, como um ato aí de afronta, contra Deus, pensando que não poderiam mais ser destruídos. Mas temos ali um agir de Deus trazendo confusão e a dispersão, pois aquilo que Deus havia proposto para a humanidade era encher a terra. Então Deus confunde as línguas e ali nós temos, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, a origem das línguas humanas, as milhares de línguas humanas. A partir do capítulo 12 nós temos o início da história patriarcal. Veremos um destaque aí nas figuras de Abraão, Isaac e Jacó, o chamado de Deus, a ordem de Deus para que Abraão saísse da sua terra, as promessas que Deus fez a Abraão, que ele herdaria uma terra, que seria uma grande nação e por meio dele Deus abençoaria todas as nações da terra. Abraão é um homem que sai de um contexto onde a idolatria, a crença em muitos deuses, o politeísmo era muito forte, e Abraão, podemos ver ali, ouvindo a voz de Deus, ele passa a propagar a fé nesse único Deus criador dos céus e da terra e que tinha um plano para toda a humanidade. Esse plano começaria ali em Abraão. Nós vemos toda a trajetória da vida de Abraão, a ida dele à terra prometida, embora ele não tomou posse. E dali nós vemos os primórdios do povo, ou da origem do povo de Israel. Porque de Abraão nós temos Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó os seus filhos, e estando em Canaã nós vemos o livro do Gênesis concluindo, já o povo, os filhos de Jacó já no Egito, e o livro do Gênesis encerrando da seguinte maneira: e morreu José da idade de 120 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então, o livro do Gênesis termina com o povo de Israel no Egito, nessa peregrinação até que a promessa de Deus se cumprisse, ao que nós veremos na próxima aula no livro do Êxodo. Que Deus abençoe e até a próxima.